Olá amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Talk to Biz. Se você ainda não conhece o nosso canal, está chegando a primeira vez por aqui, o Talk to Biz é um espaço onde eu falo sobre estratégia, sobre gestão, sobre marketing e sobre inovação. E esse é mais um vídeo da nossa série sobre desafios estratégicos em marketing, onde eu estou a cada episódio falando de temas e falando de conceitos que são fundamentais para a elaboração, para o desenvolvimento de uma estratégia dentro da área de marketing. Hoje a gente dá continuidade àquele papo sobre hipercompetição que eu citei no último vídeo, para falar sobre deterioração de valor em mercados hipercompetitivos. O que é isso, como isso acontece e como isso afeta a nossa rotina dentro de um planejamento de marketing. Vamos lá, vamos para o vídeo. Bom, no último vídeo nós falamos sobre o conceito de hipercompetição, inclusive falei bastante do livro do Davene, no outro vídeo eu não tinha mostrado, mas está aqui ele, a gente só mostrou a capinha na tela, na verdade, e eu mostrei para vocês que por uma série de fatores, principalmente pela evolução da tecnologia da informação, pela proliferação dos recursos produtivos, né? Antes você tinha polos industriais de excelência, hoje isso está mais distribuído por todo o globo, ou seja, tem uma série de razões que levam para esse cenário de hipercompetição. E a principal característica da hipercompetição que eu trouxe para vocês no último vídeo está justamente ligada a que eu tenho um mercado onde a disputa é tão acirrada, eu tenho tantos players com tamanha capacidade disputando o mesmo grupo de clientes, de consumidores, ou a mesma fatia de mercado, que as vantagens competitivas que eu gero, ou que uma organização gera, elas são muito facilmente superadas. Isso significa dizer que se antes, num cenário mais tradicional, uma organização desenvolvia uma determinada vantagem competitiva e ela conseguia tirar proveito daquela vantagem competitiva durante um período maior de tempo. Aí tem vídeo aí sobre vantagem competitiva também dentro dessa série, vou deixar o link na descrição desse vídeo para que vocês possam acessar e entender um pouquinho mais de vantagem competitiva, que é aquela característica, um conjunto de fatores e características que dão à empresa uma posição de supremacia ou de destaque em relação a um determinado aspecto. Num cenário tradicional, eu gerava uma vantagem competitiva e eu conseguia tirar proveito dessa vantagem competitiva por mais tempo. Mas como eu falei para vocês, na hipercompetição é muito difícil você conseguir esse efeito, justamente porque as coisas mudam o tempo todo. E uma empresa desenvolve uma determinada vantagem competitiva, rapidamente os demais competidores vão lá e vão superar, ou vão igualar, no mínimo, aquela vantagem competitiva. E a gente está falando de vantagem nas mais variadas esferas. Quando eu falo em vantagem competitiva, em todas as esferas onde é possível que uma empresa obtenha vantagem competitiva. Mas se todas elas vão ser alcançadas ou mesmo superadas com muita facilidade, aquele gráfico onde eu teria uma empresa, né, que ela cria uma vantagem competitiva, ela tem um salto e ela passa um tempo trabalhando aquela vantagem justamente porque ela está obtendo retorno a partir daquela vantagem que foi gerada e a vantagem ainda não foi igualada pela concorrência, num cenário de hipercompetição, esse sobe e desce acontece o tempo todo. Por quê? Uma empresa cria alguma coisa, as demais empresas são muito rápidas para igualar aquela oferta, desenvolver as mesmas características, desenvolver os mesmos atributos, e logo as ofertas estão muito próximas, eu não tenho mais vantagem competitiva de fato. Isso costuma nos levar a um cenário de deterioração de valor. Quando o mercado não consegue estabelecer um modus operandi para sair desse efeito da hipercompetição, e principalmente se eu estou em mercados onde até o nível dos competidores não é muito alto, o que eu quero dizer com isso? Que eles não vão ter tanta capacidade de inovar, de gerar ofertas melhores, de criar diferenciais que rompam, pelo menos que um pouquinho, esse ciclo da hipercompetição, as ações tendem a focar em quê? Em preço.
Bruno, mas você falou num vídeo sobre paridade, comoditização, sobre conveniência e preço. Sim, mas agora eu estou falando de um cenário de hipersaturação. E nesses cenários de hipersaturação, a conveniência pode até ser um aspecto, mas o preço acaba sendo o aspecto primordial. Por quê? Porque a competição vai chegando num nível onde as empresas que estão participando daquela arena, elas não conseguem mais ver outra saída. E aí, no desespero, para tentar manter o mínimo de fluxo de receita, o mínimo de fluxo de clientes, elas vão apelar para abordagens de preço. E sempre preços cada vez mais agressivos. Então você entra num processo, que eu estou chamando aqui, de deterioração de valor, onde o mercado, a cada novo ciclo, a cada nova rodada, entre aspas, de negociação, a tendência é que essas ofertas sejam apresentadas por um preço menor. Óbvio que isso, de uma perspectiva do consumidor, isso pode ser visto como uma coisa boa. Olha, que bom, né? Que esse preço está tão baixo, está tão acessível. Só que o preço baixo e eu ter a entrega do valor, ele tem um limite ali. A partir daquele limite, quando eu continuo abaixando o preço, o que possivelmente está acontecendo é que, ou, das duas uma, ou uma parte dessa cadeia produtiva ou cadeia de valor está sendo asfixiada, então eu tenho alguns elos dessa cadeia que estão recebendo muito pouco para fazer aquilo ali, e isso vai gerar problemas também, no mínimo problemas de natureza social. Ou então o problema não está em um ou mais elos dessa cadeia, mas em toda ela, ou principalmente na sua ponta, porque essa ponta está trabalhando com preços que, por serem tão agressivos, eles não são o suficiente para remunerar o restante da estrutura ou o restante da cadeia de valor. Eu começo a ter mercados que vão funcionar meio que de uma forma deficitária, porque eu estou batendo tanto em preço que eu não consigo ter o ganho suficiente para remunerar a própria estrutura. Bruno, isso acontece? Acontece bastante em vários mercados. Você pode ter um tipo de situação como essa. E aí a competição vai mais a fundo ainda para preço. Mas tem um detalhe, e por isso eu disse que existe um limite para a equação entre entrega de valor de um lado e preço acessível, existe um limite para que ela seja válida. Por quê? Porque para romper as barreiras dessa competição por preço, o que as empresas vão acabar fazendo? Se o mercado não está dando a lucratividade esperada, o negócio, os investidores não estão sendo remunerados, não estão tendo a rentabilidade esperada, vendo que esse cenário não parece ter uma saída muito fácil, a solução, na maior parte das vezes, acaba indo para deterioração da própria estrutura da empresa e da cadeia de valor. Significa que você vai começar a trabalhar com reengenharias, com downsizing, você vai começar a mandar muita gente embora, você talvez escolha parceiros que vão ser mais baratos, mas que não vão ter o mesmo nível de entrega e o mesmo nível de confiabilidade, talvez você mude elementos das matérias-primas ali, do material básico que você usa para compor a sua entrega final, ou seja, como eu não consigo mais fazer o negócio rodar naquele nível, naquele volume que era o ideal para manter aquele modelo de pé, as empresas começam a tentar cortar tudo que elas encontrem pela frente, só que na maior parte das vezes isso ajuda apenas a deteriorar ainda mais essa entrega, e se eu deterioro ainda mais a entrega, na próxima rodada os consumidores vão brigar mais ainda por preço. E a competição por preço, ela acaba não tendo um limite, porque sempre aparece alguém disposto a fazer por menos. E para isso vai deteriorar ainda mais a estrutura. E aí esse camarada, quando tenta ganhar pelo menos uma rodada na base do preço muito baixo, de um preço que é insuficiente para remunerar a estrutura e mesmo para remunerar a sua cadeia de valor, ele está tentando o quê? Ele está tentando garantir um quantitativo mínimo de clientes e depois empurrar a solução para frente. Olha, eu garanto esse mínimo de clientes aqui e eu vou tentar resolver isso na próxima rodada. Só que acaba que o problema vai só piorando, 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 e eu entro nessa espiral de deterioração de valor.
Então a gente pode dizer que nesse tipo de cenário o mercado começa a competir para baixo, ao invés de competir para cima. O que eu chamo dessa competição para baixo ou competição para cima? Tem até episódio do Talk to Biz falando sobre isso, vou deixar aqui na descrição também, estou deixando a capinha aqui do podcast para vocês conhecerem, mas o que eu classifico como competição para cima ou para baixo? Ora, a competição que eu chamo para cima é a competição onde os players estão tentando melhorar a oferta e entregar maior valor ou buscando a inovação porque se entende que aquele mercado tem maior potencial. Logo, há um investimento para levar esse mercado a novos patamares, a novos níveis, ou seja, eu estou trabalhando para melhorar a oferta de algum modo e com isso eu gerar mais retorno, gerar mais dinheiro. O mercado que compete para baixo, ele já está numa situação oposta. Não se tem muita perspectiva de ganho, entra em cena uma política do desespero e aí os gestores profissionais que vão começar a dilapidar todo esse patrimônio que foi construído na tentativa de quê? De manter vivo um modelo que não está mais se sustentando. Aí a gente já tangenciou esse assunto quando eu falei sobre hipercompetição, mas nos vídeos onde eu falei sobre paridade e efeito de comoditização também da série sobre branding, eu falo um pouquinho desse aspecto, e nessa competição para baixo, a tendência é que por conta do nível de preço em que a gente está trabalhando, essas ofertas se deteriorem cada vez mais. Até porque para bater aquele preço tão agressivo, tão competitivo, você não consegue mais entregar o mesmo nível de qualidade que estava sendo ofertado lá no começo. E aí, nesse tipo de cenário, o mercado vai afundando, 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 afundando. Bruno, se eu entro nesse ciclo, tem algum caminho fácil para sair? Não, caminho fácil para sair não tem. Agora, a primeira coisa que deve ser pensada é que se eu não tenho um mercado que funcione de uma maneira saudável o suficiente para remunerar aquele modelo de negócios, talvez eu não devesse tentar manter à força, tentar manter vivo um modelo de negócios que não mais se sustenta. E talvez a resposta para sair com um pouco mais de tranquilidade desse tipo de cenário, que é sempre um cenário muito caótico e de destruição de valor, logo destruição da economia e potencialmente problemas sociais que são gerados a partir disso. São empresas que fecham, demissões, subemprego e por aí vai. Mas eu deveria estar focado em tentar reformular esse modelo de negócios para que aí sim eu tenha um novo modelo que se sustente dentro desse novo cenário e dessas novas perspectivas. Mas não é isso que normalmente a galera faz. A galera entra numa competição extrema por preço que vai levando o mercado cada vez mais para baixo e eu tento bater preço, mas ainda assim tentando manter vivo um modelo que já não se sustenta. Só que eu deterioro esse modelo, então é aquele modelo antigo que estava funcionando, porém numa forma totalmente capenga, numa forma que está destituída da capacidade de entregar valor conforme entregava antes. Isso vira um ciclo vicioso sem fim de deterioração de valor. E é óbvio que esse é um tipo de cenário que não interessa a ninguém. Depois eu posso fazer alguns vídeos com alguns exemplos de mercados que passem por esse processo de deterioração de valor. Se a gente pensar no mercado educacional aqui no Brasil como um todo, ele passa por um processo de deterioração de valor. Mas não é só ele. Todos os mercados que passam até pelo efeito também da comoditização, que é eu trabalhar cada vez mais com base em preço e não ter diferencial nenhum entre uma oferta e outra, tema de um outro vídeo, como eu já citei, eles vão acabar entrando nesse ciclo sem fim de competição para baixo, ou seja, de competição por meio da deterioração de valor. E é claro que isso não é um bom caminho, porque no final das contas, a cada nova rodada, a cada novo ciclo onde eu aprofundo esse efeito, fica mais difícil para quem ainda está sobrevivendo ali encontrar uma maneira de sair. E é óbvio que a gente pode falar aqui a nível teórico. Ora, você pode investir em marketing, você pode melhorar a oferta, você pode inovar.
Mas como você vai fazer isso se você já está num cenário onde o dinheiro está cada vez mais escasso, onde eu já não estou conseguindo remunerar a estrutura, mesmo ela estando deteriorada? Então a própria empresa acaba sendo a responsável por deteriorar a sua infraestrutura e logo a sua capacidade de entrega, numa tentativa desesperada de sobreviver a um cenário onde eu tenha um fluxo cada vez menor de clientes. Então vejam como esse é um cenário de fato problemático. Isso me lembra um episódio do Chaves, para quem aí tem um pouco mais de idade e assistir esse genial seriado que era o Chaves, tem um episódio em que o Chaves e o Kiko estão meio que competindo ali para ver quem vende mais refresco. E aí na tentativa de agarrar o consumidor que estava ali disponível, que no caso era a Chiquinha, cada um vai fazendo um preço menor até que o Kiko decide dar o refresco de graça. É óbvio que isso é uma brincadeira, é uma simplificação, mas é uma excelente piada que se adequa muito bem a esse tipo de cenário de competição para baixo. Eu tento agarrar esse consumidor da melhor maneira que eu conseguir, mas quase sempre a solução é uma saída desesperada com base em preço, e aí eu consigo respirar e eu, na verdade, empurro o problema para frente, mas chega um ponto em que esse estrangulamento é inevitável. E se ninguém consegue fazer nada para sair desse ciclo, esse mercado de fato pode entrar em declínio, pode entrar em decadência, ou então ele vira o que a gente poderia chamar de um submercado. Ele ainda existe, mas ele movimenta tão pouco e com tão baixa qualidade que ele já não interessa a mais ninguém. Então nenhuma empresa grande ou profissional que se preze gostaria de estar nesse mercado, e eles vão saindo, vai virando de fato um submercado, algo que movimenta pouco dinheiro, que em alguns casos pode ficar até à margem de uma economia de fato, porque contribui pouquíssimo para o resultado final do sistema como um todo. E aí a saída, uma das saídas, está nessa capacidade de gerar maior valor, de repensar modelo de negócios e inovar, inclusive, não só no produto, mas também na modelagem do negócio como um todo, porque aí sim eu posso ter uma nova estrutura que vai ser compatível com aquela realidade e daí eu começo a reconstruir o que foi destruído nesse processo de deterioração de valor. Pessoal, ficou alguma dúvida? Deixem os seus comentários, deixem os seus feedbacks, deixem também sugestões de tema para vídeos futuros e nos vemos no próximo. Até lá!